Conheça as 6 principais lendas sobre Lampião. Histórias sobre cangaceiro ainda assustam os nordestinos. Pesquisador conta quais foram os fatos que fizeram a fama de mal do rei do cangaço. O medo provocado pela presença física ou até mesmo pelas histórias e lendas contadas sobre Lampião ainda persiste. O rei do cangaço morreu há 85 anos, na Grota de Angicos, em Poço Redondo, durante uma emboscada montada pelos policiais. O cangaço terminou em 1940, mas mesmo assim as pessoas, principalmente no nordeste do país, sentem desespero quando se fala em Lampião. João Souza Lima, considerado um dos principais historiadores do cangaço. Ele vive em Paulo Afonso, Bahia, onde há décadas vem levantando informações sobre a biografia do principal casal de cangaceiros, Maria Bonita e Lampião. É ele quem revela os 6 principais mitos e lendas que percorreram vários estados do país e que ainda persistem. Testículos na gaveta. Segundo Lima, uma dessas lendas revelava que um sujeito estava cometendo incesto e foi flagrado por Lampião. O cangaceiro separou os 2 irmãos e foi conversar com o rapaz. Ele falou para o homem que era para colocar os testículos na gaveta e fechar com chave. Lampião então colocou um punhal sobre o criado mudo e disse: "Volto em 10 minutos, se você ainda estiver aqui eu te mato." A crueldade de Lampião estaria em fazer a tortura e obrigar o sujeito a cortar sua masculinidade para continuar vivo, disse o historiador. Crianças no punhal. Em outra história lembrada pelo pesquisador, a população, com medo da fama de violento de Lampião, acreditava em todas as histórias sobre o cangaço. Uma delas foi criada com o objetivo de afugentar os sertanejos que ajudavam a esconder os cangaceiros, os conhecidos coiteiros. As volantes, polícia da época, espalharam que Lampião matava crianças com punhal. Segundo uma das histórias contadas pelos policiais, o cangaceiro jogava as crianças para o alto e as parava com um punhal. Outro relato que se espalhou conta a história de que Lampião só conseguia se esconder na mata durante as perseguições das volantes, porque subia nas árvores e fugia pelos galhos das copas. Lima disse que isso foi publicado em um livro sobre o cangaço como se fosse verdade e muita gente ainda acredita nessa história, desmentida por ele e outros especialistas. Quem conhece a Caatinga sabe que na região onde Lampião passou e lutou não havia árvores com copas. Você fuma? Lima lembra de outro caso. Lampião teria sentido vontade de fumar e sentido o cheiro da fumaça de cigarro. Ele caminha um pouco e encontra um sujeito fumando. O cangaceiro vai até o homem e pergunta se ele fuma. O indivíduo vira para olhar quem conversava com ele e, assustado por ver que era Lampião, responde com medo: "Fumo, mas se quiser eu paro agora mesmo." História do sal. Outra lenda contada nas rodas de amigos no Nordeste até hoje é a de que Lampião chegou à casa de uma senhora e pediu que ela fizesse comida para ele e para os cangaceiros. Ela cozinhou e, com medo da presença de Lampião em sua casa, esqueceu de colocar sal durante o preparo. Um dos cangaceiros do grupo de Lampião reclamou que a comida estava sem gosto. O rei do cangaço, então, teria pedido um pacote de sal para a mulher. Ele despejou o sal na comida servida ao cangaceiro reclamante e o forçou a comer todo o prato. O integrante do grupo de Lampião teria morrido antes mesmo de terminar de comer. Lampião zagueiro. Para finalizar, Lima disse que na década de 1960, uma empresa pesquisadora de petróleo no raso da Catarina, em Paulo Afonso, BA, abriu uma pista de pouso para trazer os funcionários de outras regiões que iriam executar trabalhos de pesquisa. Vale salientar que não foi encontrado petróleo no local, apenas algumas reservas de gás. Na década de 1970, um estudioso do cangaço teria encontrado o campo de pesquisa parcialmente encoberto pelo mato e escreveu em livro que aquele seria um campo de futebol construído por Lampião. O pesquisador ainda teria reportado, de maneira totalmente infundada, que o rei do cangaço teria atuado no time como zagueiro, disse Lima.